Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, finalizando com a correção. Então pega o material didático e acompanha. Bem, vamos lá. Na página 255, nós vamos ver aqui algumas questões relacionadas a esse último capítulo, né? Que são tensões e conflitos no continente africano. Na primeira questão nós temos assim: relação dos processos de colonização e descolonização da África com os conflitos atuais do continente. Como a gente relaciona os conflitos atuais com os processos antigos de colonização e descolonização no continente? O que é que vocês colocaram aí? Espero que vocês tenham entendido que o processo de colonização, assim como também o de descolonização, desconsiderou as especificidades das etnias que ali viviam, né? Tribos, as línguas e até mesmo rivalidade entre essas tribos. Eles acabaram deixando tudo em um mesmo país. Além disso, a lacuna de poder, certo, aberta com a retirada dos colonizadores, com o dar as costas desses colonizadores, fez com que esses grupos disputassem internamente o poder. Então, o processo de colonização foi violento? Foi sim, mas o de descolonização também foi extremamente violento, quando eles simplesmente dão as costas e saem do território. Então, a primeira questão está respondida. Vamos para a segunda. A segunda, apenas para você marcar, né, entre verdadeiro e falso. No item A África tem duas etnias principais, os árabes e os negros. Está verdadeiro ou está falso? Só são duas etnias? Não, né? No continente africano nós temos várias etnias. Então, falso. No segundo tópico tem assim: os idiomas dos colonizadores continuam falados nos países africanos, mas há vários em que as línguas tribais ainda são oficiais. Aí está verdadeiro. Ainda tem vários países em que as línguas tribais, certo, ainda são oficiais. No próximo item nós temos assim: na África predominam duas religiões, o cristianismo, associado à população negra, e o islamismo, praticado apenas pela população árabe. Errado, falso, certo? Como muitas tribos, né, como muitas etnias, também nós podemos perceber diversas religiões. Então, não há esse predomínio apenas de duas, certo? E o último item: há grupos étnicos que se distribuem em diversos países, mesmo os colonizadores tendo cuidado de não separar. Gente, tem uma coisa muito errada aí, né? O que é que está errado? Que os colonizadores não tiveram um pingo de cuidado para separar essas etnias. Então, a sequência correta é FVFF. Item D também é falso. Beleza? Vamos passar adiante. Terceira questão. Explique o que foi a Primavera Árabe e liste em que países ela provocou a deposição dos governantes. Vamos explicar aí o que foi a Primavera Árabe, né? Foi um conjunto de manifestações populares que começaram, né, na Tunísia, certo? Deixar bem evidente que gerou uma comoção social e meio que um efeito dominó, levando, certo, a outros países também organizar essas manifestações e chegando a derrubar alguns governos. Que governos são esses? Da Tunísia, do Egito e da Líbia. Eles também foram retirados. Egito, Tunísia e Líbia, ok? Na quarta questão, a pergunta é sobre o apartheid. Responda as questões a seguir. O que foi o apartheid? O apartheid, gente, foi um regime oficial de segregação. O que é segregação, professor? Separar. Certo? Em que promovia a separação entre a maioria negra, que era submetida a condições de vida precárias, e a elite branca.
Então, o apartheid significa uma separação entre etnias, brancos e negros, deixando bem evidente aí a quantidade mínima, certo, de regalias, as condições de vida precária em que a comunidade negra, certo, era abastecida nesse período. Então, como ela ainda se manifesta na África do Sul atualmente, como é percebido, certo, ainda o apartheid na África do Sul hoje? Vamos lá. Ainda hoje os negros são muito mais pobres do que os brancos na África do Sul. Ainda hoje os negros são bem mais pobres do que os brancos na África do Sul. Vivem em locais com menos infraestrutura, as terras ainda estão concentradas nas mãos de muitos brancos, certo? Ainda tem essa concentração de terras na mão deles, ok? Quinta questão. Assinale o conflito que opôs o grupo muçulmano Seleca e o grupo cristão Antibalaca. Que conflito foi esse? Foi, certo, conhecido como Guerra Civil da República Centro-Africana. Guerra Civil da República Centro-Africana. Agora nós vamos para o nosso mapa mental, para a gente finalizar o conteúdo. Vou só dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. E vamos lá. Lá em cima, África, tensões e conflitos derivados do processo de colonização que resultou no processo de descolonização. Resultou no processo de descolonização, beleza? Conflitos territoriais como o da independência do Sudão do Sul e do Saara Ocidental, certo? Do Saara Ocidental. Para a parte aí do meio, conflitos étnicos religiosos, principalmente com a República Centro-Africana, com a Segunda Guerra do Congo, que foram influenciadas por interesses externos. Tá bom? Vamos lá para a parte dos conflitos. Apartheid, terrorismo, né? Primavera Árabe. No terrorismo nós temos a atuação de dois grupos, né? Os dois mais conhecidos, a Al-Qaeda e o Boko Haram, certo? E lá na parte da Primavera Árabe nós temos, né, nos países Tunísia, Egito e na Líbia. Certo? Com a queda de regimes totalitários. Resultou em uma queda de regimes totalitários, ok? Então, deixa eu só dar um aviso para vocês, para a gente poder prosseguir, certo? Amanhã, perdão, gente, desculpa. Hoje, estava só brincando, ver se vocês estavam atentos. Hoje, certo, está disponível para vocês um formulário que serve de medida avaliativa. Espero que todos vocês possam, né, estar fazendo o mais rápido possível para a gente finalizar o bimestre e seguir adiante dos nossos planos. Está tudo meio bagunçado, mas se vocês, né, ajudarem na organização, entregarem as atividades, todo mundo vai, certo, conseguir ter o sucesso desejado desde o começo do ano. Então, deixo para vocês um grande abraço e até a nossa próxima aula.